Olá, empreendedoras! Estamos aqui mais uma vez com o podcast do Portal Sou Mulher. Gente, está ficando cada dia mais especial esse trabalho, porque hoje estamos aqui com pessoas de diferentes áreas que no final vocês vão ver que cada área complementa a outra. As pessoas não se conhecem, mas elas estão na mesma sintonia que é buscar respostas para que as pessoas estão querendo melhorar. Então, estética, beleza, bem-estar, alimentação saudável. A gente vai começar aqui com a doutora Ítala. Ela trabalha na área estética com endolaser. Vocês já ouviram falar disso? A doutora Michele veio falar com a gente outro dia. E hoje ela vai falar como é que ela chegou nessa questão do endolaser, de onde você veio. Eu sei que você é nova aqui na cidade. A gente quer te promover, porque é muita coisa legal que aparece na sua página do Instagram. Sim. E os resultados estão impressionantes. Elas estão tentando até me convencer, porque eu sou medrosa, eu tenho pavor de qualquer coisa que pareça doer, então eu já fujo. Tô fugindo um pouquinho, mas eu chego lá. Então diz pra gente, doutora Ítala, como é que você chegou nessa questão da estética, porque esse é um ramo que a gente sabe que não tem nenhum tipo de dificuldade. As pessoas podem não ter arroz com feijão, mas elas querem fazer alguma coisinha para melhorar. Então diz pra gente assim, como é que você chegou nessa área, o que que você fez? Então, prazer a todos. Eu me chamo Ítala Rodrigues. Eh, eu vim de Palmas, Tocantins. Conheci a Olha, veio doutora de longe Michele. para atender a gente aqui. Conheci a doutora Michele na mentoria da doutora Lari Venâncio, na harmonização de glúteo. E lá nós começamos a conversar e ela viu meu Instagram, os resultados do endolaser, ela ficou super mega interessada, me fez o convite para estar atendendo aqui. Atendo aqui desde o início do ano e mudei para cá tem pouco tempo. E assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Antes de trabalhar na estética, eu sou intensivista. Trabalhei na UTI, trabalhei na linha de frente do Covid, né? E assim, Você teve um trauma, né, nessa fase eu do tive Covid. burnout diagnosticado e fui afastada. E depois do afastamento, por causa do burnout, eu teve o O que luto. que é burnout? Explica para que às vezes a pessoa não É sabe. Ó. verdade. É. Burnout é o esgotamento físico e mental da pessoa ligado ao trabalho, né? Uhum. Ele até mudou o CID dele agora em 2000 e no início de 2023 mudaram o CID. Agora ele se tornou um acidente de trabalho, Nossa, né? eu não sabia. Ele mudou. Então, assim, eu tive diagnosticado, né? Fui afastada, né? Porque ele é um acidente de trabalho em decorrência à jornada exaustiva na UTI, Uhum. linha de frente do Covid. E juntamente, 2 meses depois que eu fui diagnosticada, eu tive a morte do meu pai. Nossa, por Covid. Não, parada Uhum. cardíaca. Nossa. E aí, assim, foi quando eu já estava meio que eu já estava empreendendo, né? Eu já estava trabalhando com lasers, eu já estava, assim, já bem no início. Aí eu decidi realmente, porque eu estava em dupla jornada, empreendendo e estava trabalhando na UTI. Então, eu resolvi me desvincular totalmente da assistência hospitalar e me dedicar somente à estética. Uhum. Foi quando eu iniciei os trabalhos com o endolaser, com a harmonização glútea, com a harmonização facial. eh, e aí entrou essa grande paixão aí do endolaser, né? Que traz, assim, vários resultados maravilhosos. A Com... técnica do endolaser, ele precisa, é invasivo, é meio invasivo, como é que você chega, quando a gente marca uma consulta, eu tô falando isso por mim, a Hum. gente marca uma consulta, o que que eu vou chegar lá? Já vou ver a aparelhagem, a agulha, alguma coisa assim que... O endolaser ele é minimamente invasivo, né? Ele entra ali na camada subcutânea da pele, que é a mesma que o bioestimulador. Uhum, Então, ele é um procedimento que é feita anestesia local, é um procedimento bem tranquilo, uhum, do qual o paciente está acordado, é em consultório mesmo, por ser minimamente invasivo, igual blefaroplastia, né?
Então, é realizado com a fibra fototérmica, bem fininha, na espessura de um cabelo. E ele degrada gordura, trata flacidez, trata lipedema, Uhum. trata cicatriz de acne, Ó, pensou? trata flacidez pós-bariátrica. Então, tem uma gama de áreas que o endolaser ele trata, né? Por isso que ele tá aí ao mercado internacional. Ele, na verdade, ele nasceu na Europa, depois foi para os Estados Unidos, já tem 20 anos. É, Ele nasceu na Alemanha, esse é alemão o Não, produto? não, ele é o Dr. Robert, ele é italiano. É italiano? Ele é italiano. E aí ele migrou para fez, né, os estudos desde 2005, ele iniciou, né, os estudos do endolaser, porque na verdade ele iniciou, eles descobriram, geralmente todo tipo de terapia de estética, ela surgiu de alguma forma como off-label, Uhum. né? Ele é um procedimento off-label que ele surgiu em decorrência ao aparelho que é usado para tratamento de cauterização de varizes. Ela entra ali mais na parte de angioplastia, ele entra Uhum. mais nessa questão. Então ela surgiu mais foi por esse tratamento, né? Então o Dr. Robert, ele fez esses estudos, então ele foi para os Estados Unidos para tentar a aprovação da FDA e depois eles conseguiram. E aí, desde então, é o maior sucesso, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos e agora no Brasil. Toda essa tecnologia, gente, ela sempre vem para colaborar e tudo isso precisa ter um conjunto de coisas que acontecem na alimentação. Não adianta fazer o endolaser sozinho e depois não cuidar de nada disso. É, Então, se você tem parâmetros de conhecimento em relação à parte alimentar, então tá aqui a Adriana Arena, que ela tem assim uma paixão por cuidados na alimentação. Como é que aconteceu isso na sua vida? Porque você já é minha cliente há muito tempo e agora eu já sou cliente dela de novo. E ela vive me dando bronca, ela quer a gente bem, ela quer demonstrar pra gente que é possível. Então ela trouxe um conhecimento pra gente, tem a Vida Light e a Delícias Gourmet. Delícias Gourmet, que hoje a gente tem algumas coisas aqui que vamos degustar. É tudo ela vai explicar, porque se a gente fala alguma coisa errada, leva a bronca e ela deixa a gente aqui. Ah, tá, então tá bom, a gente tem que aprender de qualquer jeito. Adriana, fala pra gente, eu sei que você quer ver todo mundo bem, eu sei que você tem o verdade. maior cuidado. E na família, ela fica no pé de todo mundo, da sua sobrinha que Isso é teve o verdade. bebê. Eu acho isso tão bom, gente, porque a gente acorda. Porque às vezes a gente está um pouco adormecido em algumas coisas e surge uma pessoa assim que te traz, ó, Vera, vai lá, faz isso, é pro teu bem, eu quero ver você bem. São pessoas que gostam da gente que fazem isso. Então, tudo que ela está fazendo com muita responsabilidade, muita pesquisa, depois a gente vai falar para vocês de rótulo, o que que tem aqui, mas conta pra gente um pouquinho do que você já sabe, como é que você começou a ver tudo isso, porque eu sei que já vem de uma longa data aí. Sim. Olá, boa tarde. Então, Vera, comecei com os doces tradicionais, né? Nem você conheceu também. Tudo igual, tradicional. Aí, depois de uns 2 anos, eu tava pesquisando receita até, e aí apareceu a médica falando sobre leite, sobre o glúten. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, olhar mais a fundo as pesquisas dela, as coisas que ela estava ensinando, explicando, e botei em prática. Que é zerar o leite e os derivados dele, da origem Uhum. animal, por estar vindo com um monte de antibiótico, de hormônio, que é o que faz mal pra gente. E o glúten é a mesma Isso deixa o coisa. corpo da gente inflamado. Basta olhar algumas disfunções que você já percebe que aquela pessoa está inflamada, né? Porque tudo que entra pela boca inflama no intestino e espalha as doenças. Aí eu falei, vamos ver se isso funciona. E é, assim, fenomenal. Você para, coisa de 15 dias, você já vê o teu corpo mudando. Muita coisa muda em 15 dias, em um mês, em 2 meses, 90 dias para o intestino ele já Começar a totalmente. melhorar. Não, já tá desinflamado.
Então, a pessoa que pega e zera 90 dias, quando ela vai pensar em colocar de novo um leite, um derivado de origem animal ou coisa com glúten, ela passa mal. Uhum. Ela vai ter ou uma dor de cabeça, ou um enjoo, e nunca vai associar que foi a comida. Você entendeu? Estufa o abdômen, né? Isso. Alguns alimentos, eu tenho um, como é que chama? Intolerância ao arroz. Eu como arroz, eu sei que minha barriga vai estufar. E a questão de fazer a desparatização, né? Sim. A questão de você ter esse complemento todo e ir buscando resultados, porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, mas parar com alguns alimentos é bom para todo mundo. Então você reorganizar isso, a pessoa volta a comer se ela quiser, mas ela vai ver Olha, que faz mal, né? quando você zera tudo, você vê a cura da sinusite, da rinite, As alergias em geral. não, várias Fala, doenças, como fala. até Alzheimer, diabetes, e assim vai, e até o câncer. É que o laboratório e alguns médicos que não estudam, ou os que estudam, mas não querem que a gente saiba, quer deixar a gente ali no viciado mesmo, ficar doente, aí vai no hospital, tudo é virose, compra remédio, toma remédio, arruma uma coisa, estraga outra, e por aí vai. Então, a partir do momento que você zera tudo e você desinflama teu corpo, você não tem mais nada. Aí entra, né, que aí eu comecei a fazer os cursos para fazer alimentação saudável, tanto nas marmitas fits da Vida Light 7, quanto nos doces da Delícias Gourmet. Por quê? Porque esse lado tá começando a crescer. E também porque aí comecei a Também é fazer... um nicho de mercado, né? Quando você começa a buscar um empreendedor, né, no mercado, ter um diferencial para você, por exemplo, você fornece para a clínica. Então, a indicação de um resultado seguindo depois com uma alimentação mais isso aí. saudável, o teu resultado é melhor, né, doutora Ítala? Sim. Certeza. Então, Isso aí aconteceu até já comigo, há anos atrás, como eu acho que já aconteceu com todas e com muita gente. Você vai fazer um tratamento, uma massagem, um endolaser. Daqui 2 meses, você fala assim, ai, não resolveu. Ai, mas só me comeu dinheiro. Ah, mas aquele tratamento, mas aquela estética, aquilo ali é só para comer dinheiro. Muita gente eu já ouvi falar isso. Mas aí eu entendi. Se você não tiver uma alimentação saudável, se você colocar alimentos que vai te inflamar, vai ter o culote, vai ter aquela pochetezinha e não bota a culpa no procedimento nem na pessoa que fez. É você que não fez o pós adequado. Uma drenagem como tem que fazer, uma alimentação como tem que fazer. Então, o ideal é que antes de qualquer procedimento já tenha essa consciência, né, doutora Ítala? Se você Exatamente. tem a consciência e já começa a fazer uma desinflamação, o teu resultado fazer pós a alimentação, eu acho que é ainda melhor do que fazer o procedimento e depois a alimentação. Então, você já tem que fazer um conjunto de coisas. Sim. E quando a gente busca esses resultados, a gente sabe que alguns alimentos eles já perderam pelo próprio solo, pela própria condição da natureza, eles já perderam muitos nutrientes. Então, tem aqui a doutora Maíra, que ela veio de Ribeirão Preto e agora está com a Biomagistral em Campinas. Ela é doutora, ela tem tanto título, pesquisadora, terapeuta. Gente, é tanta coisa legal que a gente sabe que pode ajudar numa suplementação. Conta aí pra gente como é que você chegou até a área de suplementos e esse aparelho que eu tô ficando fantástico aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Então, sou a Maíra Rosato, eu sou farmacêutica, homeopata e terapeuta integrativa. Já venho aí há 15 anos nessa área de produtos naturais, fiz toda a minha pós-graduação nisso, sou literalmente apaixonada pela natureza e por tudo que nos conecta, né, com o divino. E ela é uma das nossas palestrantes do Expo Quantic. Sim, então, com a terapia, né, vibracional, eu venho trabalhando com os florais. Tem pessoas que perguntam, nossa, mas o floral é uma terapia quântica? Sim, é. E a gente pode conversar um pouquinho depois. Com uma biorressonância, mas falando assim especificamente aqui, vamos começar pela parte da suplementação que você comentou. Eu queria até fazer um comentário em relação ao que a Adriana falou da alimentação, que é coisa mais triste do que alimentação de hospital. As Parece pessoas que não tem gosto de nada. Não, e as pessoas estão doentes. Como que dá uma gelatina? Aqueles doces, aquele suco de caixinha. As pessoas estão doentes ali, se recuperando de uma doença grave. Era o primeiro local onde devia se repensar
esse tipo de alimentação, Uhum. né? E aí a gente vê isso. Eu procuro um procedimento estético, mas eu não cuido da minha alimentação. As pessoas querem tratar por fora e não pensam o que estão ingerindo. Eu sempre falo, eu atendo, mas eu gosto de indicar nutricionista, pessoas que trabalham nessa área. Se você não mudar o que você come, você não vai conseguir persistência no seu resultado. Uhum. Assim como a saúde mental, que é algo que a gente está falando aqui, né, das emoções. Se a pessoa não trata as emoções, fica difícil. Mas a suplementação, por que que eu, até uns tempos atrás, eu não era a favor? Eu não era favorável, sempre fui muito do natural, a gente tem que buscar através da alimentação. Mas por que eu mudei esse meu conceito? Porque hoje a gente não tem mais os alimentos com o mesmo valor nutritivo. Por Uhum. mais que você busque um orgânico, a gente não tem orgânico, gente, não existe isso. Não existe. Não existe. Todos os solos estão contaminados. Uhum. Aquele agricultor que faz uma agricultura orgânica, ele pode ter até aquele pedacinho dele, sabe? Mas os vizinhos não conseguem. Então, o agrotóxico, ele vem pelo solo, pela água, pelo ar. Não é? Uhum. Então, assim, quem aplica agrotóxico, se fosse, gente, agrotóxico, se fosse, não fosse algo tão tóxico, por que que eles usariam aquela roupa no momento da aplicação? Uhum. Né? Então, não tem como. Então, claro, é melhor um orgânico do que, com certeza. É melhor eu comer uma fruta do que eu comer com certeza. Mas a gente precisa se munir de todos, né? De várias, que a gente tá falando, integrando várias áreas, né? Então, assim, a suplementação, por que hoje? Porque se as nossas células não estão com os minerais e as vitaminas, elas não funcionam adequadamente. Então, os processos bioquímicos não ocorrem de forma adequada. Até mesmo o que é bom a célula nem aceita, porque ela nem abre, né? Isso, e aí A a gente questão vai de- mais um pouquinho a fundo. Então, a gente fica nessa parte química, da importância da suplementação com as vitaminas, com os minerais. E tá, então eu consegui, suplemento hoje. E por que que muitas vezes pessoas que suplementam ainda não conseguem ter o resultado? Porque em nível energético a célula também está em desequilíbrio, é onde entra a biorressonância. A gente ia Por fazer quê? um teste, depois você diz a hora que você tem que fazer. Tá bom. Então, através, né, porque assim, a gente tem a parte química, bioquímica e a parte energética. Uhum. Porque se a gente for diminuindo, né, nossos órgãos são formados por moléculas, que são formados por células, e as células são formadas por quê? Por átomos. E os átomos são... Como que os átomos funcionam? É através da Energia, né? energia. Uhum. Então, a energia é o primordial, é o básico, é a origem de tudo. A Então- energia é o que a gente fala do quântico. Do quântico, É, exatamente. Em relação a todos os alimentos que existem energia, né? Isso. Então, a gente faz uma suplementação, mas às vezes eu não consigo nem absorver aquela vitamina, porque em nível energético, o meu corpo está em um desequilíbrio muito grande. Uhum. Mas sim, então hoje eu sou muito favorável. Claro, com orientação médica, terapêutica. Não são só médicos que têm essa capacidade de verificar o que eu tô precisando. Hoje tem nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos nessa Você área. sabe que uma cabeleireira amiga nossa, até a Leila, vou mandar um beijo, porque ela assiste todos os nossos programas. Ela é cabeleireira e ela tá fazendo faculdade de nutrição para aprender o que ela pode ajudar em relação ao cabelo daquela Sim. cliente dela. Eu achei isso tão nobre. Isso. Olha o esforço O que a esforço. pessoa vai fazer, Uhum. né? Como a gente vive buscando coisas, olha o Sim. esforço de ficar no supermercado olhando o Nossa, rótulo, gente, sim, nem me pipoca, tem fale. glúten. Olha que loucura isso. E a gente vê aqui no rótulo, contém glúten. Agora, será que é pelo plantio? Será que é pelo lugar que armazena? Aqui, pelo que a gente concluiu, parece que é o plantio, né? Porque tem glúten, não é contaminação cruzada. Tá dizendo que tem. É porque contém, é que tem o glúten. Então, não adianta a gente olhar no rótulo. A gente passa o dia inteiro, né, no supermercado olhando o rótulo. Meu marido também. Então, tanto o rótulo quanto os códigos de barra que a gente vai mostrar aqui, ó. Código de barra 789, que é o do Brasil. Então, se É. falar que um produto é importado e ele tem um outro número aqui na base do rótulo, onde tem o código de barras, você vai saber por ali. Existe na internet a coleção de códigos, onde vai dizer de que país que aquele alimento veio. Aquele alimento veio de um outro país, você vai ver a procedência do resultado daquele alimento. Porque ele teve para chegar até aqui, quanto ele passou por refino, por cuidado, por Anvisa, por todos os órgãos que controlam isso. Então, aprender sobre o código de barras, aprender a ler rótulo, saber o que contém cada coisa, porque é necessário colocar aqui. Imagine uma pessoa que tem problema com glúten,
comer o glúten, comer uma pipoca. Você imaginar que ia ter uma É. pipoca. Ai, gente, Então, você imagina ela ir pro acabou de cinema. comer pipoca, ela morreu. É. É. E pro cinema hoje você não Então. sabe se a pipoca que É. eles estouram milho, se tem ou não. Você entendeu? Que hoje Acho que você nem tá... ele sabe, Sim, né? também. Nem a É. pessoa sabe. E ainda bem que hoje tem essa legislação onde isso é obrigatório, obrigatório colocar um colocar. alimento É. transgênico. Né? Mas Agora, não alto teor de aconteceu. açúcar, estão colocando Não. alto teor de gordura. Que a Cê pessoa tem pelo sabe- menos é. a oportunidade de saber o que tem ali. E com essa mudança de alimentação, eu comecei, porque eu faço os doces e tudo, eu comecei a olhar tudo. Você acredita que até a canela em pó, É que a gente não achou, eu né? não achei, mas eu peguei na mão e eu falei, que absurdo. Tava lá, contém glúten. Quando eu olhei os ingredientes, tinha Então. amido, farinha. Poxa, pra eles ganharem no peso, né? É, com certeza. E não é nada da canela Então pura. você imagina, uma canela tem glúten. E Com a certeza. gente fica achando que. Então, o que é melhor? É você Uhum. pegar o pauzinho da canela E ralar. e ralar ou moer, né? Sim. E E utilizar deixa só aquilo. uma coisinha que a doutora Maíra estava falando e me fez eu até lembrar, você vai saber da história. Esse negócio do hospital que você falou que você acha isso, né? O meu padrasto, meu pai, né? Faleceu e nesse tempo que ele ficou na UTI, ele estava já desinflamado. Eu já tinha curado a diabetes dele. O médico falou assim, como é que você conseguiu isso? Isso antes dele ir pro hospital. Falei, doutor, minha mãe falou, né? Ela zerou o nosso leite, derivados e o glúten. E ela, porque ele chegou com os exames de sangue dele tá melhor que o meu. E zerou o remédio da diabetes, tudo bem. Quando chegou lá na UTI, eu entro para visitar ele, doutora. Tava lá na alimentação Nestlé. Vou até falar, Nestlé. Chamei a nutricionista, ela chamou o chefe lá da UTI, né? Ah, ela Era- encrencou com todo mundo lá. Tá certo. Aí eu Mas cheguei eu e acho que falei tem que ser assim, assim escuta, mesmo. ele entrou aqui desinflamado, foi falado na parte de fazer a ficha que ele tinha inflamação, que não poderia usar nada, que ele tinha alergia, né, no caso. Falei errado. E tá colocando isso, e aí veio o chefe da UTI falando que eu tava errada, a gente debateu lá dentro. Falei, não, tudo bem, doutor, eu tô errada, né? Harvard tirou da pirâmide alimentar o leite em 2000, porque o leite é bom. Não, tudo bem, eu tô errada. 2 dias depois chamaram minha mãe e falaram assim, olha, a alimentação do seu esposo foi mudada como a sua filha pediu, que o doutor autorizou. Agora, não é porque eu briguei, é porque ele foi investigar, é porque ele Sim. foi pesquisar e eu não estava errada. Você fez ele refletir também. né? Poxa, mas ele me colocou de um jeito, até se ele assistir, se ele assistir o podcast, ele vai lembrar. Ele me colocou de um jeito, tipo assim, eu sou o médico aqui, você Sim. só é uma empreendedora Sim. e nada mais, É. entendeu? Eu falei, É. não é por aí. Eu fiquei assim, revoltada. É que a desinformação também às vezes leva a Exato. isso. Aí a pessoa tem um título onde ela aprendeu de uma forma, como eu digo assim, com todo respeito, cada profissional tem a sua função, Sim. tem a sua especialidade. Mas Mas você é nada, muito aberta mas, quando chega sim, alguma coisa. mas durante a medicina hoje, a maioria das faculdades, eles ainda são ensinados a receitar remédio. Eles não estudam Eles essa parte aprendem sobre integrativa. doenças e não Mas, aprendem sobre doutora, saúde, né? eu acho assim também. É a falta da informação. Muitos não querem pagar, porque os cursos são caros. Sim. E não querem se adiantar, se evoluir junto com a natureza, junto com a medicina, junto com a Exato. evolução. Eles não querem. Exatamente. E aí a gente vai ficar à mercê da máfia de farmácia, laboratório, médico? Não, É. entendeu? E Sim. foi feio o negócio. Mas isso é importante fazer. Eu acho que a gente tem que lutar sim. Afinal, o paciente tem a escolha. Ele pode escolher o que ele quer ou não de tratamento. Não é o médico que tem que dizer o que ele vai fazer. E se estava dando certo, né? Então Não isso. é? E cada órgão corresponde a um campo de energia. Sim. Até a doutora Mayra, ela vai fazer o teste aqui com a Adriana, porque a Adriana se elegeu aqui, querer saber o resultado, porque tem cuidado bastante, mas assim, por todos os cuidados que a gente tem em relação a cada órgão, existe um campo energético onde estão as emoções. Uhum. Você tem falado muito sobre isso, né, Mayra? Sim. E assim, hoje a medicina convencional já sabe que cada órgão tem uma frequência também, energia em hertz, uma faixa que funciona. Assim como a gente vê um exame de sangue lá para glicemia. Então, até tantos, né, de glicose, a pessoa tá bem. O sódio, os minerais, né? Então, assim, também existe isso para energia. Os órgãos têm uma faixa, uma frequência, onde a gente sabe que dentro daquela faixa ele está saudável. Abaixo ou acima ele está entrando num desequilíbrio energético. E se aquilo não for corrigido, inevitavelmente, em algum momento, a pessoa vai ter alguma condição naquele órgão. Então, o que a biorressonância vem fazer é isso, né? Porque bio é vida, né? Ressonância é vibrar em harmonia. Então, é vibrar em harmonia com a vida. Essa terapia faz isso. Então, a gente consegue fazer um scan, onde a gente
verifica que órgão, né, nesse caso desse programa, que órgão que tem um desequilíbrio, esse aparelho em si, ele não consegue ainda dar o valor exato, mas a gente tem em porcentagem. Então, aquela porcentagem, a gente já consegue falar se está em desequilíbrio ou não. E ele também faz o tratamento, tá? Então, aí a gente tem através de emissão de frequência, né, e também de impulso elétrico. Então, a gente vai em nível quântico mais sutil, que seria no campo morfogenético, onde emite a energia, e também impulsos elétricos, né? Esses impulsos elétricos, que é indolor, tá? Não é invasivo, vai fazer o quê? Ele vai equilibrar, ele vai harmonizar a voltagem da célula e também o ATP. Uhum. O ATP, né, é a molécula, né, que fornece energia para nossa célula, tá? Então, basicamente, é assim que ele funciona. E quando a gente consegue fazer esse scan, essa varredura, né, a varredura da energia da pessoa, através de ele tem um sensor quântico, nós já coletamos aqui previamente, tá? A frequência, né, da Adriana, a gente já conseguiu gravar a vibração dela, então o aparelho armazena isso, e depois no momento da análise a gente só pede para a pessoa se conectar, para que a frequência, a energia dela só esteja voltada aqui. Ela precisa fazer o quê? Nada, assim, fica presente. E aí o aparelho, ele consegue fazer essa varredura, a gente vê onde está e faz esse tratamento, tá? Então a pessoa começa a sentir uma melhora, não é nada físico que a gente chega a quantificar, mas clinicamente a pessoa consegue a resposta. E só de falar que vai ser traduzido o comportamento, a pessoa já entra num estresse, né, de emoção. Porque como que você fala um negócio e ela já reflete, ela já sabe inconsciente o resultado de alguma coisa que possa estar em desequilíbrio. E isso já gera uma emoção. Sim. Então, você vê como é que tudo está aqui no ambiente, tudo que está conectado, né? Vocês estão se conhecendo hoje e você já consegue ajudar por um aparelhinho que é uma coisinha de nada, parece Parece aquelas caixinhas de fio dental, né? Não, eu ia falar isso, gente, isso parece... É o futuro. Mostra ele aqui, ó. Esse é o futuro dos tratamentos. Na verdade, o Healy, ele é um dispositivo alemão, tá? No Brasil ainda não existe um representante, a gente importou dos Estados Unidos, porque aqui não tem um representante oficial. Ele é um aparelho certificado pelo FDA, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Inglaterra, Índia, Nova Zelândia, Austrália e outros, ele já é considerado um dispositivo médico. Legal. Nossa, tá? que legal. Então, ele tem essa certificação. O Brasil sempre um pouquinho tudo mais demorado. Doutora Maíra, você chega. falando que eu tô, assim, agoniada para falar aqui, porque eu adoro. Nossa, eu tava falando para ela antes, o meu tema do TCC era para ser fitoterapia, os fitoterápicos, mas aí, há 16 anos atrás, eu falei para ela, não tinha internet. A internet não era assim, não tinha era de escada. E aí não tinha tantos trabalhos publicados, porque precisava, era um TCC. E como tinha essa dificuldade toda, a minha parceira não pulou fora. Aí nós fizemos de outro tema. Mas, enfim, ela falando sobre Hertz, eu tava com ansiedade em decorrência de tudo que me aconteceu. A minha físio, que cuida da DTM, ela me passou um app, eu acho que você vai saber qual é. Que é de ondas, que você coloca lá para ansiedade, que ele vibra, você coloca a quantidade de hertz, lado direito e esquerdo, porque tem que ser com fone de ouvido. Então, ele vibra de uma forma e logo... transmite um som. Ele Gente, eu acho que eu mandei para você o do som do girassol. Você viu que orquestra que eles tocam? Ele fica 15 assustador. minutos. E você conseguiu se acalmar. Um girassol, coisa aliviou mais a linda. ansiedade, né? Consigo, aí eu durmo. Aí eu tava usando bastante isso. Gente, era incrível. Ele coloca 15 minutos. 15 minutos. Às vezes, menos que isso, eu já tava dormindo. Com fone de ouvido. Então, e aí eu te pergunto, quanto custa isso? Né? Nossa, a gente não são coisas custou tão nada. simples que a gente pode fazer. Porque eu só baixei no app. Entendeu? Custou a consulta com ela, né? Até eu descobrir, né? Pra chegar nesse app. Mas aí ele Mas tá você no meu vê, celular. você consegue fazer um trabalho com laser, que é uma luz, Isso, e você consegue ter um resultado incrível no corpo, né? Que é em Joules ele. Então, e o que ele transmite ali para ele fazer o derretimento daquela gordura? Com energia. É energia, mas ela não desequilibra o espaço. Não, desequilibra. É isso que é impressionante. Como é que ela passa por todo... Então, poderia formar um buraco, afundar a pele e fazer uma coisa assim.
tem que ter uma técnica para utilizar Você tem tudo que isso. saber a potência, né? Porque, na verdade, tudo é estudo, Legal né? a gente saber disso, né? Você tá, assim, ambientalizada dos estudos, porque é uma frequente mudança, né? Atualiza, então você tem que estar ciente da potência certa para você colocar ali. Cada pessoa tem a tolerância na pele, né? Às vezes a pessoa tem uma pele mais sensível, tem rosácea, às vezes. Então tem que ter um diagnóstico ali antes de você estar fazendo um procedimento, né? Até para você colocar uma potência certa para você estar tratando e trazendo um resultado eficaz, aquele Mas esperado. você vê, a pessoa ter habilidade e ela ter uma habilitação comprovada, ter um estudo em Sim. cima de tudo isso. Sim. Como é que ela fala de um sistema que é só com luz e ela tem toda uma técnica? Você vê, ela tem que saber sobre hertz, tem que saber sobre tudo isso. Não é simplesmente chegar, furar a pessoa e passar uma luz lá dentro, não é isso, né? E eu posso falar com propriedade. É extremamente profissional, assim, excelente. Eu já fiz, não dói, é maravilhoso e super indico. Porque tem que saber, como você estava falando, porque da mesma forma para ele que ele também tem uma faixa, um hertz. Você sai daquilo, você desequilibra. Como eu estava falando, o órgão ele tem uma faixa em hertz. Não é só para baixo ou só para cima. Se ele sai daquela faixa, para cima ou para baixo, ele vai desequilibrar. Então, assim como tem substâncias químicas, curiosidade, que a gente viu muito recente, está aparecendo essa parte estética, pessoal fazendo essas aplicações com ácido. Pessoas morrendo. Por quê? Porque não usa na dose, né? Na quantidade adequada. Então, tudo isso a gente tem que ter um estudo. E tem pessoas que falam assim, mas isso aí é misticismo. Não é. A biorressonância, ela é uma bioenergia, é bioenergética, um tratamento bioenergético. Está numa portaria do Ministério da Saúde. Né? Isso é física quântica. E reconhecido pelo Ministério da Saúde. A gente tem uma portaria 702 de 2018 aqui no Brasil, que fala das práticas integrativas e complementares em saúde. Floral está dentro dessa prática, os óleos essenciais. Então, eu sempre gosto de falar, Vera, sobre isso, porque tem muita gente que fala para mim, nossa, mas você é doutora e você trabalha com isso? Sim, é o futuro. Daqui para frente, a gente vai ver cada vez mais a pessoas medicina. Estão ampliando consciência de tudo isso, exato, né? porque é energia. E hoje já conseguimos medir energia de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Trabalhos científicos ainda estão um pouco mais restritos, porque os protocolos existentes atualmente para um trabalho científico, você comprovar que aquele tratamento, aquele aparelho ou aquela substância, enfim, tem aquele efeito, ainda é muito fechado esses protocolos, sabe, de artigos científicos, mas já está se abrindo. Então, logo nós vamos conseguir também em campo energético comprovar tudo isso, porque já tem. Né? Então, só uma questão de interesse. Com a biomagistral que você está trazendo aí, tantas coisas estão te dando liberdade para tudo isso, né? Exato. Então, por que a farmácia, né? Primeiro porque eu, como minha formação farmacêutica, eu sempre trabalhei em várias coisas, mas eu sempre, gente, onde eu ia, sou farmacêutica. Eu tenho orgulho de falar isso. Dessa área da saúde, esse cuidado com as pessoas. Então, já trabalhei em indústria farmacêutica, já trabalhei em laboratório que presta serviço para a indústria farmacêutica. Fiquei mais como terapeuta, mas sempre carregando farmacêutico. Por quê? Meu sonho sempre foi ter uma farmácia de manipulação. Por que a manipulação? Porque é um tratamento personalizado e individualizado. Não é como na drogaria. Primeiro porque eu sou uma farmacêutica também... eu não gosto de remédio, quando a gente fala de medicamento, né? Não acredito na alopatia, embora muitas vezes, às vezes precisa, a gente tem que ter todo um equilíbrio também, acredito nessa questão. Às vezes uma crise de ansiedade muito forte, numa depressão, numa condição, numa doença mais grave, a gente precisa sim, mas a gente tem que saber dosar. A verdadeira saúde é não ficar doente. Então, é atuar na promoção. É a ausência da doença. É a ausência da doença. Eu sempre quis buscar atuar na promoção da saúde, para que a pessoa não fique doente. Né? Então, através da biomagistral, eu ia dentro do meu consultório, eu já comecei a observar melhoras clínicas de casos de crise de ansiedade, burnout, borderline, eu já atendi de tudo. Aí vamos mais para a parte mais física, psoríase. A psoríase tem um fundo emocional, não tem como a gente ignorar. Então, o que a gente faz? A gente usa a biofrequência para estabilizar a parte celular e a gente usa também os florais para equilibrar as emoções. Porque tudo começa no campo emocional. Se a gente trata só lá o finzinho, que é o órgão, é o físico, aquilo que a gente está vendo, mas aqui, ó, onde que está me jogando? Onde que está a causa? É no emocional. Então, é como num rio, né? Que se a gente só trata ali a foz, onde está sujo, mas a nascente está contaminada e ela fica jogando água ali. Aquela sujeira, não adianta. Então, a gente tem que ir na causa. E aí, com a biomagistral, né? Com a farmácia integrativa, porque a nossa farmácia vai ser muito além de dar remédios. Porque, primeiro que eu não acredito só nisso. A gente tem que mudar hábitos, a gente tem que mudar a alimentação,
A gente tem que trazer consciência das pessoas. Você vê que tudo conversa aqui, né? A gente, olha, uma não conhecia a outra até hoje. Verdade. E a gente conectou esse tema por conta do que... Não adianta a pessoa vir aqui e falar pra mim, Maíra, eu quero tomar um remédio. Tá bom, eu te dou, vai te ajudar. Mas como que é a sua alimentação? Exatamente. Quais são os seus hábitos? Uhum. Você faz atividade física? Como estão os seus sentimentos, seus pensamentos? Os pensamentos, sentimentos é uma das coisas, é o que mais intoxica o nosso corpo. E quando a gente fala assim, imagine, isso não tem nada a ver. Gente, é só você parar e pensar. Todo mundo conhece o hormônio do estresse, cortisol. Então, se você está estressado, dependendo do que você pensa, do que você sente, a raiva vai aumentar. O cortisol é um exemplo. O cortisol vai lesionar o quê? Principalmente rim, vários órgãos. E o contrário também. E outro, também quando eu tô feliz, libero serotonina, dopamina. Então, não, os nossos pensamentos, sentimentos, vai sim, isso vai reverberar em físico. Uhum. Né? Então, a gente Nossa, tem que que tomar maravilha, cuidado. Vera. O que eu penso, o que eu sinto. Né? Então, tudo isso faz parte. Então, não adianta eu só vir aqui e dar o remédio para a pessoa. Precisa sim, porque precisa. Às vezes o órgão está num desequilíbrio muito grande. O metabolismo está faltando uma vitamina, está faltando um mineral. Mas aí eu sempre chamo atenção para a pessoa. E a sua alimentação? O que você está comendo? Como a Adriana está falando, inflamação. O intestino inflamado. O corpo está inflamado. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E sempre buscar profissionais com essa consciência. E está aumentando. Eu tenho visitado muitos médicos integrativos. Eu sei que você é uma das nossas palestrantes, mas quando você recebeu o convite, o que é que você pensou em trazer para as pessoas? Como é que você viu a Expo Quântica nesse momento? Bom, para que a gente possa cada vez atingir mais pessoas, né? Que hoje tem as redes sociais, tá muito, o acesso à informação tá muito maior, mas ainda assim, né? Através da Expo Quântica, a gente fala justamente de quântica, que é onde eu acredito, o futuro da medicina é a medicina vibracional, né? Então, através da Expo Quântica, a gente trazer esse conhecimento da biofrequência, né? Da biorressonância, que é uma terapia reconhecida pelo Ministério da Saúde, que ela tem resultados eficazes. E também, junto, a gente fazer essa integração. Eu cuido da minha energia, mas eu cuido do meu físico também. Então, através desse despertar, porque eu tenho que olhar para as minhas energias. Não basta só olhar para o físico. Eu preciso, sim, olhar como está o meu campo vibracional, como está o meu campo mental. Para que tudo isso a gente consiga ter qualidade de vida, bem-estar e realmente uma saúde. Legal. E você vai estar com esse aparelhinho na feira. Então, vou estar. A gente ia falar, a gente ia mostrar rapidamente. Mostra para então, o resultado da a gente está falando do futuro. Hoje já tem, inclusive, pessoas fazem testes de glicemia em casa. Sim. Né? Com uma gotinha de sangue já consegue fazer vários parâmetros. Esse vai caminhar para o futuro. As pessoas vão conseguir cuidar. Ah, mas aí não vai mais existir médico profissional da saúde? Não. Sempre vai precisar de alguém especializado para te orientar. Mas a gente não vai mais ficar refém somente de laboratório te fazendo um exame. Você não vai ficar mais refém de um profissional que te fala o que você tem que fazer. Remédios caríssimos. Exato. Aí você se torna até um autodidata de autocuidado, né, da alimentação. E aí é importante, o que deveria estar integrado dentro das escolas. Não só isso, né? Como também eu sempre falo para a Adri, o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência emocional também é importante que entre em base essa questão do desequilíbrio emocional que altera tudo. Então, assim, logicamente que as mulheres sabem disso, que em período menstrual tudo dói, né? Dói. Você vai fazer uma sobrancelha, dói. Você vai fazer, às vezes, a cutilagem da unha, dói. Então, assim, eu achei fantástico essa união que você teve, essa ideia. Que a Adri já trabalha em parceria com a gente. Então, a Adri já faz parte do nosso time junto com a doutora Michele, entendeu? Eu tive esse prazer de estar trabalhando. Que pena a doutora Michele não pôde vir hoje, também seria muito legal. Ela teve tá com o pai cirurgiado, mas ela ia estar presente, ia ser maravilhoso, né? Não, tem que cuidar mesmo, o foco tem que ser Com certeza. o momento dela, né? Mas a Adriana, ela faz, assim, toda vez que tem o Endolaser Day, a Adri sempre tá lá com todas as alimentações saudáveis, gente, tanto doce... Essa coisinha aqui, ó. Eu brinquei com a Adriana, ela fica brava. Tá sem lactose. Não, Vera, tá sem o quê? Isso sem a caseína. Isso é uma dúvida. Aqui, ó, gente, é um quiche. Esse é de quê? De palmito. Ai, maravilhoso, sem glúten. gente. Sem glúten. Mas tem Vai, gosto. amiga, fala. Sem glúten, mais gostoso que provolone de castanha de caju, não tem nada de leite nem origem animal, nada. Creme de leite, tudo.
E é fácil de encontrar, né? A Adriana já me deu várias Pão dicas. de açúcar, Carrefour, Hoje tá em dia cheio. É muito tá cheio, fácil muito comprar. fácil. Eu falo, a pessoa tem que mudar o hábito. Tem gente que fala assim, gente, é difícil fazer um alimento desse. Não é difícil. Difícil é você mudar o seu conceito e o seu hábito. Mas, doutora, você estava falando de falar que vamos dizer a palavra, é besteira tudo isso, né? Que nem fala. Eu escuto a mesma coisa. Poxa, mas eu sempre tomei leite, comi queijo e nunca tive nada. Na época da minha avó. Mas, gente, na época da sua avó, do Era seu outra pai, da coisa, sua né? mãe, era outra coisa. Era De outra 2000 pra cá coisa. mudou. O leite não é leite, não O é? homem quis ganhar mais dinheiro, ele começou a encher um monte de progesterona na vaca, de um monte de Sim, hormônio que a gente sim. toma depois, através do leite, do Sim. queijo, da pizza, não é? Sim. Aí vem as pessoas e falam, mas eu não tomo leite já faz anos. Eu falei, mas tu come pizza? Mas aí come, né? Come outras Come o coisas. As queijo, pessoas dá os colocam que derivados só do o leite. leite. Esquece os derivados. Coloca que é só o leite que tá ruim. Sim. É. E não A gente é, tem não um é. conceito, derivados. tem um conceito Aí pra fala mudança do assim, sabor, ah, né? mas um quiche desse daqui é mais caro do que um tradicional com a farinha de trigo. Porque os próprios ingredientes são mais caros, os saudáveis, Uhum. pra gente fazer, pra poder revender. Só que um teto de molteia é mais caro. Sim. Um antibiótico, um anti-inflamatório é mais caro. E vai trazer dores, doenças, então você escolhe. Ou você paga Você pra vai ter saúde. mais longevidade com E não- saúde, porque não adianta você e nem ficar tanto, idoso doente, Até né? que a Adri, ela sabe de alguns lugares, até, gente, ela de algumas marcas, porque quando ela começou a me converter para esse Quando eu tipo comecei de a alimentação, desinflamar. eu falei assim, Dri, coloca no Instagram as marcas, porque eu não conheço, mas ela conhece. As marcas que trabalham já desse segmento. Então, ela sempre tá postando ali, olha, tal marca tem... Você já comeu parmesão sem glúten? Já. Sem o É de maravilhoso. castanha de caju, sem Aquele da leite. vaquinha, momô, Aquele que eu comprei aquele dia no teu aniversário Mamã lá. também. Manteiga, É. requeijão tem hoje. Tem Você acha tudo, tudo isso. tudo. É muito bom. É. e as Parmesão pessoas acham- de Só castanha. de soja que eu nem Então, mas indico. fala Além assim, do é que, mais então, caro mas quanto, além do gente? que... Não é mais caro. Não é mais caro. Então, mas Não é além mais do que é caro. um nicho de mercado. É que nem, ó, 1 litro de leite, você vai pagar R$5. O de amêndoas da tal castanha, vou até falar que é o que eu mais uso, você vai pagar R$19,20. Mas tem aquela coisa, você quer continuar com R$5 e ter um monte de doença? Isso. Vou falar uma outra E os coisa. 15 reais doutora. a mais que você gasta com... de coco, Tem que é leite mais de pó de barato, que tem na coco, feira. Não sei tem. aqui, mas no Tocantins tinha na feira. Tinha uma mulher que preparava o leite de coco em pó. É maravilhoso com café. E, doutora, eu vou falar uma coisa aqui. Com essa desinflamação da minha mãe, da minha família toda, minha irmã, meu cunhado e tudo, você acredita que a minha mãe, com 71 anos, ela está tendo cabelos naturais? Acredito. Acabou o cabelo branco. Escureceu o cabelo dela. Tô Não, doida pra escureceu ver. não. Acabou o cabelo branco. Acredito, porque a Meu gente cunhado, tem... a mesma coisa. Tá É. vindo tudo natural. Por Sim. quê? Porque tá tudo desinflamando, Sim. tá rejuvenescendo as células, então tá voltando. É. Ela fez um Acredito. exame na nutricionista, a idade dela metabólica tá de 41 anos. É maravilhoso E ela tá isso. com 7 Não, anos. mas a tua, Esse a tua exame mãe é não muito parece legal. que tem nem Nós 41 estamos falando anos. da Não, esse exame é metabólica. As células maravilhoso. dela tá com 41 anos, coisa que ela tem 71. Por isso o Olha cabelo... como é possível saber, né? Por isso sim, que o tem cabelo como dela- saber, sim. Esse exame é muito bom. Esse daí, esse aparelhinho? Não, Então, esse aparelho não você- faz, mas esse você já fez ela- o que a carro. né? Nutri fez. Mas esse da Nutri é um de bioimpedância. É, isso Eu aí, fiz isso na minha nutricionista também, gente. Eu tava mais nova, meu metabolismo, graças a Deus. Mas a gente tem que cuidar, né? Mas sim, Mas porque você tem o resultado só pelo que você já colocou? Já deu pra fazer a avaliação? Não, então, a gente tava explicando, né? Então, É. só voltando. A gente, primeiro, Então, ele capta a vibração da pessoa, tá? Fica armazenado aqui dentro. E depois a gente faz a análise dela, tá? Então, ele é muito simples. Então, é um dispositivo conectado ao celular, né? Essa inteligência artificial maravilhosa também, que tem muita coisa boa. Então, ele faz essa conexão com o aparelho. E detalhe, tá? A gente pode fazer essa análise, a pessoa do outro lado do mundo. A primeira vez que me fizeram essa análise, a pessoa estava no Panamá. Eu estava passando por uma situação, assim, extremamente delicada da minha vida. E a pessoa não fazia nem ideia, nós marcamos uma reunião. E ela falou assim, vou fazer uma análise. O que você quer? Eu falei, não sei, faz aí. E ela fez. Gente, quando eu vi o resultado, eu falei, não é possível. Porque, assim, me descreveu. E a Uhum. pessoa nunca tinha me visto na vida. Entendeu? Mas aí você segura um aparelho, você estando em outro Então, lugar. E a gente faz uma conexão porque não só
Idealmente, quando a gente tá próximo da pessoa, a gente coleta, como eu coletei aqui hoje da Adriana, né, a vibração dela, mas só pelos dados também é possível, porque a gente pega a data de nascimento, o nome completo da pessoa, Tem vibração na data de sim, nascimento? tudo tem, porque existe alguma não vou falar o nome completo, Adriana Arena, nasceu no dia tal, no local tal, que mora, não tem, gente, só tem uma. Não tem duas. Então, é possível, sim, fazer essa conexão. Claro que quanto mais aí a gente fica focado, pede para a pessoa fazer aqui o foco dela, que é o que eu vou fazer. A gente faz agora só um exemplo aqui. Então, a gente vai fazer uma análise, né, da Adriana, em termos, aqui É só para as pessoas entenderem como é que você faz isso. Assim, ela vai fazer isso na feira, gente. Então é importantíssimo a gente saber como é que funciona. Olha que coisa curiosa. Vai dar para marcar com você. Vai dar para marcar. Então a pessoa pode, a gente já pega os dados prévios para adiantar, ou pega lá na hora, que são coisas bem simples, coleta a vibração da pessoa e a gente seleciona aqui desde parte mental, emocional, pele, tem a parte de estética, tem a parte que ajuda no emagrecimento também, que a gente trata até envelhecimento da célula, porque ele consegue emitir impulso elétrico em nível mitocondrial, tá? Tem a parte física. Pele é bom Dá também. pra gente fazer várias coisas, né? Então, aqui, a parte das vitaminas. Então, o que eu gosto de fazer muito eu faço esse scan para ver que vitamina que falta. Então, a gente trata em nível químico, né? A gente suplementa e também faz a parte energética. Então, aqui aqui da pele fala o quê, doutora? A gente pode ver em que local que a pessoa tá com desequilíbrio na pele, tá? Se é uma cicatrização, também, né? se é mais fora, se é mais dentro. A gente tem programa para trabalhar especificamente a energia da pele e rejuvenescer. E a pessoa muda o rosto. Tava falando só da psoríase, só um exemplo rapidinho, que é parte de pele, né? E ela melhorou. Essa paciente, ela já tinha tratado por vários dermatologistas e nunca conseguiu uma resposta como hoje. E até hoje ela fica. Então, ela usa os florais, de vez em quando ela vai lá, a gente faz aplicação. Porque ela nunca conseguiu um resultado como ela conseguiu com essa terapia. E ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não acredito, tá? Mas me indicaram, eu vou. E realmente, por quê? Porque é que não precisa acreditar. Não precisa acreditar, porque vibra, não é né? placebo. Porque isso aqui na questão de placebo de fé é uma questão energética. É um fato, como a doutora estava comentando sobre o que ela coloca. Por que o som? Porque o som ressoa na nossa mente. Ele ativa emoções. É assim que os florais trabalham. Uma frequência energética, ela é capaz de ativar uma emoção, um sentimento em nós. Por isso que a gente melhora. Tá? Então, aqui a gente vai fazer... É muito simples. Pegamos os dados da Adriana antes, coletamos a vibração dela. Agora, a gente pede só para que a pessoa, ela não precisa nem segurar o aparelho, que ela só foque a energia dela, que ela fique sentada, fique presente. Porque hoje as pessoas estão muito o quê? No futuro ou no passado. Eu tô pensando que eu vou fazer amanhã, eu tô pensando que eu não fiz ontem. Então, só focar. Tô aqui presente, a gente inicia a análise. Tá? No caso, eu selecionei um programa para fazer avaliação de mais órgãos físicos, tá bom? E aí, eu sempre gosto de fazer 2 vezes, que a gente faz a primeira vez, a pessoa não tá muito conectada, eu faço 3 vezes, e o aparelho, ele faz, então, o quê? Ele faz um scan do campo bioenergético dela, tá? E aí, depois, através desse resultado que ele dá, a gente pode emitir a frequência vibracional e também os impulsos elétricos para corrigir aquela desordem que deu, tá bom? Nossa, é muito interessante isso. Demais. Eu acho que isso na feira vai fazer muito sucesso, porque você vai estar ali vendo, você não vê a hora de ver o resultado, mas você fica com medo de ver, né? Então, assim, a gente tem medo. Como eu falei, assim, ele não é um aparelho que ele vai falar assim, seu órgão, ele está com tanto certo. Ele dá em porcentagem, ele ainda não é esse aparelho especificamente, não consegue te dizer, mas a gente consegue saber. Acima de 50% já tem um desequilíbrio naquele sistema. Tá? Então, assim, por respeito, Adriana, a gente não vai falar aqui o que deu, depois eu comento com ela, mas é isso que a gente faz, tá bom? Então, a gente consegue saber, por exemplo, ela tá com uma situação na parte hormonal, ela tá com uma situação numa parte renal, na tireoide, e às vezes fala assim, já está em nível físico? Não. Ele está no campo bioenergético. Pode ser que, se não equilibrar, gere um problema naquele órgão ou naquele sistema. Tá? É que nem aquele da leitura da íris também, né? Tem um fundamento muito interessante ali também. A questão de você enxergar algumas doenças já com registro na íris. Sim. O iridólogo. É bem interessante. Eu tinha até marcado uma vez de Nós tivemos na primeira feira, nós tivemos a parte da íris, que eu acho bem legal também. Porque se a pessoa não achou alguma coisa, ou ela confirma lá, a gente vai ter isso também na feira. Então, basicamente é isso, tá? E você vê, não precisa nada, a gente só foca, que a gente tá conversando também, até por isso que eu não vou falar, porque tá distraído. Só a pessoa centrar. E aí, a gente depois consegue fazer, e aí, o que você desperta? Pra pessoa tomar mais atenção para aquilo. O que eu preciso melhorar?
naquele... Ó, eu vou dar um exemplo aqui do que deu dela, mas não que necessariamente porque a gente tá, mas deu um desequilíbrio na glândula da tireoide, Uhum. tá? Então, pode ser No campo bioenergético, no né? campo bioenergético, né? Tá. Se a gente não olhar para isso... Não, você acertou. Porque antes de eu desinflamar o corpo, só de trabalhar com os doces, e eu tinha que experimentar todos os recheios, todos os doces. E eram todos com leite de vaca, leite condensado, tudo antes de eu fazer essa parte também agora saudável. Desenvolveu um nódulo. Aí, E tá vendo? aí, na mentoria com a... Mas aí ele deu no campo bioenergético. Então, na ou glândula seja, ele tireoide, ainda... mas pode ser que exista já no físico e também, Sim. energeticamente, E é o que eu tá- tô falando. E aí, a própria na mentoria, a doutora Kátia, que é a doutora Kátia Haranaka, vou até Sim. falar o nome dela aqui, ela fala que todos os nódulos, cistos, vêm do leite. Então, Então, você vê, é uma e coisa eu que... vivia no leite condensado, experimentando. Eu tinha que experimentar, entendeu? Sim. Minhas receitas. Hoje eu já Uhum. sei todas. sim. Mas foi onde eu desenvolvi. Falei, mas que coisa que deu isso? Só que É. você chega no médico, o que a minha endocrinologista falou quando eu fui? Isso é genética. Ah, Minha sim. mãe eu nunca tive, na Sim. família do teu pai também não tem. Então, Sim. tudo pra eles que tá fora É. da explicação, pra É eles, genética. é genética ou é virose. É virose, E é. é ponto, e você sai de um É. hospital, de um Sim. pronto-socorro assim. É genética ou é virose. E acabou. Uhum. Enche você de remédio, Ou tchau. é uma doença que ele Próximo. não sabe, aí ele vai investigar. Exatamente. Ah, então, Ele vai pro aí é a Google do genética. mesmo jeito que todo mundo. E uma coisa que ela fala bem legal: genética não existe. Existe se você sentar na mesma mesa que seus pais e seus avós e comer o que eles comem. É. Acabou. Não é porque sua mãe morreu de câncer no seio, na Sim. mama, no intestino que você vai ter. também acredito Não tenha nisso, medo é. disso. E Sim. ela fala É. muito disso. Ela Sim. É fala que a gente, muito. assim, teve mudanças São as, genéticas não, em são as outras crenças coisas. limitantes. Você Isso, cresceu ouvindo que aquilo não presta, É. que a sua mãe teve aquilo, não pode fazer reposição hormonal porque tua avó morreu de câncer. E não é Uhum. nada disso. Uhum. Muda a É, alimentação pra você ver. tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e com a Exatamente. experiência, né? Mas, gente, eu vou precisar do contato de vocês. Fala das marcas que a gente encontra o teu produto. Então, a Vida Light 7 tem as marmitas fits e tem as saudáveis que são as sem glúten, que eu tenho dos dois lados, né? Uhum. Tanto a fit mesmo, quanto as que não tem glúten, nem leite, nem derivados. É Vida Light _ 7. Vida Light, _ 7 da Adriana. Isso, eu que eu tinha falado errado. E os doces que eu também tenho, os tradicionais, que nesse aqui é a mousse. Uhum. Essa aqui não tem leite, derivados, e o chocolate também é vegano e muito boa. E é da Delícias Gourmet. Delícias Gourmet 7 E tem estrelas. gosto bom, gente. Eu já experimentei o negócio, é gostoso. É melhor. Eu falo que é muito melhor. É muito bom, é muito gostoso. bom mesmo. Delícias Gourmet 7. Delícias Gourmet 7. Esse é o Instagram dos doces, todos 7 especiais. E a doutora Ita, ela fala pra gente como é que faz pra Baixa. chegar até você sem medo, sem dor, sem nada. Aliás, sem crença limitante. faça um verdade. agendamento com ela. É, eu tô precisando realmente. Tem alguma. A gente sempre precisa emagrecer 100 gramas, né? Mulher sempre precisa. Então, para me achar no Instagram é doutora DRA Ítala. Eu vou soletrar, gente, porque a minha mãe estava inspirada no dia que ela colocou É meu Ítala nome. com dois. Ítala com H-I-T-A-L-L-A Rodrigues. Então é doutora Ítala Rodrigues. Isso é pra sofrer bullying na escola, né? E pior que nem sofri. Não, põe L, tira L, tem gente que escreve com Nossa. L só. Nem me... Eu precisei confirmar, né, doutora? Falei, verdade. pra escrever certinho. Então, Mas também é única. Não acha outra. Não acha outra aí, Depois que Nessa escrita não, mas tem eu conheço uma xará, inclusive é enfermeira também. Ah, é? Lá de Claro, Palmas. a minha prima é Ítala também. Olha aí. Um beijo, Ítala. E a doutora Maíra? Bom, meu Instagram, @Maíra Rosato, tá? Mas também tem o da farmácia, né? Biomagistral, _ Campinas Cambuí. Daí depois lá, o WhatsApp também. Pode, tá? pode. O WhatsApp é 16 99151 8842, é o meu, né? Como terapeuta, mas também farmacêutico. E o da Biomagistral, se a gente já trabalha com todas essas formas farmacêuticas, se nós já estamos fazendo as Uhum. vendas, né? A gente atende, inclusive Santos, qualquer localidade, é 19. E você faz entrega, né? Fazemos entrega, né? Pelo hoje, Brasil todo. Isso, pelo Brasil todo. Transportadora, Sedex, tá? É 19 99 777 5497. E é isso. Gente, hoje foi, assim, espetacular. Eu espero que vocês
tenham todo esse entrosamento, tanto estético, alimentar e de exposição mesmo, né, nas questões de tudo que você pode ter acesso de cuidados. Então, o cuidado farmacêutico não é só de doenças, é para você prevenir a saúde mesmo. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até a semana que vem.